Olá, me chamo Suelen, sou aluna do sexto período da turma de História e hoje eu vim gravar esse vídeo aula com a finalidade de cumprir normas institucionais do curso, o estágio curricular supervisionado. E o tema da aula de hoje é Primeira Guerra Mundial. Causas, desdobramentos, consequências do que levou o mundo a fazer uma grande guerra. E eu já disse o termo grande guerra, eu já vou explicar o porquê. E para a gente entender o que é guerra mundial, uma guerra mundial, melhor dizendo, a gente tem que entender o que leva uma guerra a tomar uma escala, uma proporção mundial. Durante o período que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, não era conhecido como Primeira Guerra Mundial, e sim como Grande Guerra, porque eles não sabiam que teria uma Segunda Guerra Mundial e outras guerras posteriormente. Tanto é que, durante o período da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ainda era conhecida como a Grande Guerra. Mas por que Guerra Mundial? Mesmo que nem todos os países do mundo inteiro tenham participado militarmente. Eu vou dar um exemplo prático do porquê essa guerra mundial afetou diretamente e indiretamente os países, o caso do Brasil. O Brasil, durante aquele período, era conhecido como um dos maiores exportadores de café do mundo. E seus maiores compradores eram a Inglaterra e os Estados Unidos. E os dois, eles entram em guerras em determinadas épocas diferentes, mas eles participam militarmente dessa guerra mundial. Então, eles passam a comprar menos o café brasileiro. Então, no nosso ponto de vista, a gente reduz a nossa exportação e, consequentemente, atinge a nossa economia. Mas não só no campo econômico, a Primeira Guerra Mundial tomou essa proporção devido ao grande número de conflitos e o grande número de mortes. A Primeira Guerra Mundial aconteceu na Europa. Aí a gente vai entender o que estava acontecendo na Europa no período antes da guerra. O continente asiático e africano, ele estava passando por constantes conflitos devido até os próprios países europeus no processo do imperialismo, as disputas capitalistas por aqueles territórios. E a Europa, comparado com esses países, com esses continentes, melhor dizendo, ele está passando por um período de tranquilidade, um período que nós historiadores chamamos de Belle Époque, que significa bela época, período de prosperidade da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Eu vou dar exemplo prático do que eu estou falando, é o caso da Inglaterra. A Inglaterra, ela estava vitoriana, passando por uma crescente produção industrial, a França se destacando no campo cultural, a Alemanha tinha acabado de se formar, estava se enriquecendo muito, disputando territórios, disputando riquezas, disputando lugares no capitalismo. E então a Europa estava passando por um período cultural, social e econômico, um período de fertilidade. E a Primeira Guerra Mundial, ela vem como uma ruptura de um mundo clássico para um mundo moderno. A Europa, ela deixa de ser ela migra de um período estético para um período prático. Porque a guerra ela não precisa de estética, a guerra ela precisa de praticidade. E o que fez esses países entrarem em guerra e se tornar essa grande guerra, essa Primeira Guerra Mundial? O primeiro deles é o imperialismo. Eu já até disse um pouco do imperialismo aqui nessa aula. São as disputas capitalistas na Ásia e principalmente na África, aquela treta da divisão da África. O nacionalismo, que era a formação de novos estados nacionais, né? É o caso do pangermanismo, a formação
do estado da Alemanha, o pan-eslavismo, que são os países eslavos contra a dominação do Império Austro-Húngaro. Aí a gente consegue perceber que a Alemanha, ela vai estar no meio dessa treta toda. A Alemanha, para ela se formar, ela entra em guerra com a França, que é conhecido como a Guerra Prussiana. A Alemanha, ela sai vencedora e pega alguns territórios da França para se formar enquanto no Segundo Império. E a Alemanha também, ela tem treta com a Inglaterra, porque a Inglaterra, ela mal se formou e já queria entrar em disputa direta com a Inglaterra na parte de vender o carvão e o aço. E os países eslavos, eles se unificaram em torno da Sérvia para destruir o Império Austro-Húngaro, que era amigo da Alemanha. Só que a Sérvia, esse país que estava com treta com o Império Austro-Húngaro, ela tinha o apoio do Império Russo. Então a gente consegue já perceber essa rivalidade. O melhor exemplo clarear para vocês o que eu estou falando, tipo, a Alemanha com essa rivalidade com a França na questão marroquina e aqueles territórios que a Alemanha toma da França, que são a Alsácia e a Lorena, o Império Austro-Húngaro, amigo da Alemanha, com treta com os países eslavos que queriam lutar contra a dominação do Império Austro-Húngaro. Passou um bicho aqui. A Alemanha, ela tem uma rivalidade também com a Rússia, porque a Alemanha tinha se formado, ela queria expandir o seu território, o seu império, e queria conquistar terras próximo ao Império do Russo. E também, quase que eu me esqueço, a Alemanha ela queria construir uma ponte que ligava Berlim até Bagdá, no Iraque, e essa ponte atrapalhava os planos do Império Russo. Aí então a gente consegue perceber que a Europa, os países europeus, eles estavam com um atrito entre eles, que qualquer coisinha já geraria uma guerra. A gente chama de paz armada. Eles estavam em paz, mas a qualquer momento eles pegariam arma e tretariam entre si. O estopim da guerra foi o episódio da morte de Francisco Fernando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E ele morre em Sarajevo, na Bósnia, em um país eslavo. Lembra que eu falei lá em cima que os países eslavos estavam com treta com o Império Austro-Húngaro? Pois então, o sérvio mata um grupo de sérvio mata o Império, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, aí o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, que tinha o apoio da Rússia, que era inimiga da Alemanha, que também era inimiga da França, que também era inimiga da Inglaterra, e um episódio levou a outro. Pronto, a guerra já estava declarada. Então, eles formaram aliança. A primeira aliança a ser formada foi a Tríplice Entente, que era a Rússia, a França e a Inglaterra, basicamente todos os inimigos da Alemanha. E teve também a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Detalhe que a Itália ela se alia à Tríplice Aliança por uma questão ideológica, de afinidade. Ela também tinha acabado de se formar, assim como a Alemanha. Então, ideologicamente, as conquistas da Alemanha seriam as conquistas dela. Os desdobramentos da guerra foi o seguinte: a guerra começou com a guerra de movimentos, que são os países se movimentando estrategicamente dentro do território europeu. E falando em posicionar estrategicamente, um exemplo disso, de um país posicionamento estratégico, é a França. A França ela fica no meio entre a Alemanha e a Inglaterra. A Inglaterra, para ela atacar
a Alemanha ela teria que passar pelo território francês e a Alemanha, para atacar a Inglaterra, teria que passar pela França. E a Inglaterra, ela se localiza próxima ao mar e a Marinha Britânica é muito forte. A gente pode ressaltar essa parte também. Teve também o segundo episódio, a Guerra das Trincheiras, que era buracos que os soldados da Primeira Guerra Mundial faziam e ficavam entrincheirados no subsolo ali durante dias e meses, em condições precárias, com poucos recursos e junto com seus dejetos, restos de alimento, a gente consegue perceber que só por esse fato de ficarem entrincheirados e essa guerra de movimentos, que o início da Primeira Guerra Mundial foi o início de uma guerra lenta, uma guerra com pouco recurso, pouco armamento, pouca tecnologia de guerra, melhor dizendo. Em 1915, a Itália ela muda de lado. Eu disse que a Itália ela se alia à Tríplice Aliança, ela dá apoio à Alemanha por uma questão ideológica, porque ela também tinha acabado de se formar e tal. Só que a Inglaterra ela já oferece algo para a Itália, algo que a Alemanha, ou a Tríplice Aliança, não tinha oferecido. Ela fala: Itália, faz favor, fiquei sabendo que tu se aliou à Tríplice Aliança e tal, mas eles não te ofereceram nada. Se tu trocar de lado, se a gente ganhar a guerra, a gente vai te dar terras para você expandir seu território e tal. Então a Itália ela muda de lado com essa proposta da Inglaterra de oferecer terras. Em 1917, a Rússia, que se aliou à Sérvia, etc. e tal, que eu falei, ela sai da guerra porque ela estava passando por uns problemas internos. Esses problemas internos nada mais, nada menos que a Revolução Russa. Aí ela chega para a Alemanha e falou: faz favor, vamos assinar um acordo aqui, um tratado que a gente combina de eu não tretar contigo, nem você treta comigo, porque eu preciso resolver meus problemas, está acontecendo o início de uma revolução no meu país, então você resolve suas tretas aí, eu tô saindo fora. A Rússia sai. E em 1917 também, com a saída da Rússia, no finalzinho de 1917, entrando em 1918, os Estados Unidos ele entra literalmente na guerra. Detalhe, os Estados Unidos ele já participava da guerra, só que ele participava financiando armamentos, recursos de guerra para a Inglaterra, a fim de receber depois esses empréstimos. Então, nele perceber que a Rússia sai, a Tríplice Entente ela se enfraquece. Ele entra e muitos consideram que a Tríplice Entente ela sai vitoriana da Primeira Guerra Mundial com a entrada dos Estados Unidos, mas essa entrada dos Estados Unidos foi porque eles perceberam que se a Inglaterra perdesse, eles teriam um prejuízo enorme, porque eles emprestaram, porque recurso de guerra é caro. Então, eles emprestaram aquilo para a Inglaterra, então eles falam assim, a gente não pode deixar perder. Outro detalhe bastante interessante também, que até antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não era conhecido como a superpotência que é conhecido hoje. Ele ser essa superpotência que é hoje é consequência do posicionamento dele na Primeira Guerra Mundial. E o que acontece na Europa depois que a Tríplice Entente sai vitoriana da guerra é um tema para uma próxima aula.